Salve amigos, salve galera ligada aqui no canal, sejam todos muito bem-vindos. O Brasil venceu novamente o time do Juventude, repetiu o placar da partida de ida lá no estádio Alfredo Jaconi, venceu novamente por 2-1 no Bento Freitas e o Brasil acabou garantindo a sua classificação para a semifinal da Copa Rui Carlos Osterman. Agora terá dois confrontos dificílimos contra a equipe do Gaúcho. Primeiro, no meio de semana, no Bento Freitas, e o segundo, no final de semana da semana que vem, lá no estádio, na Arena do Gaúcho, em Passo Fundo. Vamos falar mais a respeito disso, claro, depois da vinheta. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal, eu sou o Rodrigo de Oliveira, narrador esportivo. Me siga nas redes sociais, @narradorrodrigo. Bom, o Brasil confirmou a vantagem, o Brasil confirmou o favoritismo e venceu a equipe do Juventude por 2-1, chegou a abrir 2-0, né, nos gols marcados aí, o gol marcado, primeiro marcado pelo Patricão e o segundo pelo Wesley Santos. Patricão mais uma vez marcando o gol naquilo que ele entende, né, que é a bola aérea, o lançamento feito lá para dentro da grande área. Ele acabou cabeceando depois no cruzamento feito da direita, cabeceando, antecipando o goleiro da equipe do Juventude. E aí o Wesley Santos acabou deixando o dele também. Bom, se a gente for pegar em relação à primeira fase, aquilo que o Brasil produziu nos outros jogos, né? Não tinha necessidade do Brasil ter feito esses dois jogos extras. Mas, por um lado, foi muito bom também para o Brasil, porque o Brasil manteve o ritmo de jogo e conseguiu duas vitórias sem sustos, né? O time do Juventude não conseguiu oferecer resistência para, né, o Grêmio Esportivo Brasil. E o Chavante conseguiu aí essa classificação para semifinal. Agora vai pegar um time muito forte, que é o time do Gaúcho, que já mostrou, né, toda a sua força na estreia, né, na arrancada, quando o Brasil ainda tinha o Emerson Cris, e aí o Brasil acabou apenas empatando em 0-0 dentro do Bento Freitas. Agora a gente vê um Brasil com o Gilson Maciel diferente, um time leve, um time solto. Cara, isso faz toda a diferença pro jogador. Os jogadores estão mais leves dentro do campo. Então a gente vê as jogadas, as tentativas. Daqui a pouquinho arriscar um pouco mais um passe. Tá funcionando no Grêmio Esportivo Brasil. Me parece que com o Emerson Cris a coisa estava meio amarrada, a coisa estava meio engessada. Os jogadores até tentavam fazer alguma coisa, mas me parece que o técnico queria que as coisas funcionassem do jeito dele, não de acordo com as características dos jogadores. Enfim, como eu já falei em outros vídeos aqui, nada contra o profissional Emerson Cris, tá? Nada contra a pessoa também, mas eu acho que ele demorou para sair, não era nem para ter renovado para a disputa da Copa Rui Carlos Osterman. Ele não foi bem na Série D do Campeonato Brasileiro, por mais ali que no final o Brasil tenha emendado uma sequência de vitórias e quase tenha conseguido a classificação, mas aí se for pegar ao longo do campeonato, o Brasil não merecia ter se classificado para a segunda fase. E agora com o Gilson Maciel a gente vê, né, um esquema de jogo bem definido, os jogadores sabendo o que eles precisam fazer dentro do campo, as jogadas funcionando, o Brasil utilizando muito o lado do campo. Tem um centroavante grande, tu tem um cara que o ponto forte dele é o cabeceio, é a bola aérea, cara, tem que utilizar ele para isso, e o Brasil está conseguindo fazer isso com o Patricão. Nos jogos em que ele foi acionado, o Brasil conseguiu utilizar a jogada de linha de fundo, ele conseguiu dar boa resposta. Então, era um jogador que se tinha muita expectativa, era um jogador que muita gente apostava nele, por mais que seja, né, um centroavante de pouca mobilidade, até mesmo de pouca habilidade, mas naquilo que ele é bom, na bola aérea, no cabeceio, ele tem se destacado e ele tem conseguido fazer valer a sua
a sua altura, o seu posicionamento, o seu cabeceio. Abriu o placar e ali deu tranquilidade, porque ali o Brasil ampliava ainda mais a sua vantagem. E depois o Wesley Santos acabou marcando, o Juventude até acabou marcando o gol, mas o Brasil acabou controlando a partida. Um dia feio em Pelotas, né? Chuva, um gramado pesado, com aquele clima mesmo de decisão que nós tivemos a possibilidade de ver, né? Eu estou aqui comentando em cima disso, em relação a alguns momentos que eu acabei vendo, até porque eu estava fazendo futebol colonial e acabei não assistindo o jogo, e o Brasil, né, mais uma vez acabou fechando o sinal do seu jogo dentro da sua casa, e direito, né, do Brasil, né? O Brasil é o detentor dos direitos das partidas dentro de casa, e o Brasil acaba escolhendo o que ele quer fazer com os jogos dentro da sua casa. Mas enfim, Brasil chega forte, chega calejado, e tendo passado por uma fase que não seria a recomendada, né, para se passar, mas o Brasil acabou conseguindo avançar à grande semifinal aí da Copa Rui Carlos Osterman. Primeiro jogo no feriado, 16 horas no estádio Beto Freitas, já confirmado pelo Grêmio Esportivo Brasil, já confirmado também pela Federação Gaúcha de Futebol, e o jogo de volta no domingo, 3 da tarde, lá na Arena BS Bills, né, que é a arena lá da equipe do Gaúcho de Passo Fundo. Então o Brasil aí está na próxima fase. A outra semifinal será o duelo entre a equipe do Aimoré, que venceu de novo o Esportivo na Montanha dos Vinhedos, vai encarar a equipe do Pelotas. Primeiro jogo no Cristo Rei, e o jogo de volta será no estádio da Boca do Lobo também. Ambas partidas acontecendo no domingo às 15 horas, né? Nas suas casas aí, acontecendo às 15 horas, beleza? Pra gente fechar, né, o vídeo, vamos seguir aqui falando do goleiro Gabriel, até porque eu subi um vídeo na sexta-feira, né, quando a notícia acabou saindo, né, e aí dado pelos principais setoristas aqui da cidade de Pelotas, confirmando a saída do Gabriel. Além disso, até citei no vídeo passado, meu colega, amigo Alex Frantes também confirmou a ida, o acerto do Gabriel com o São Luís para disputar o Campeonato Gaúcho, e o Brasil logo em seguida soltou uma nota oficial nas suas redes sociais e também no seu site, dizendo que o Gabriel foi liberado para licença paternidade, né? O filhinho dele nasceu agora nesse final de semana, vai nascer nesse final de semana, e aí ele acabou sendo liberado aí para licença paternidade. Segundo o Brasil, o jogador ainda retorna para disputar a reta final da Copa Rui Carlos Osterman, segundo, né, a direção do Brasil através de nota oficial. Mas a informação é de que, depois da licença paternidade, o Gabriel já ia para Ijuí, já para se apresentar. Isso porque, né, o São Luís deve começar ainda em novembro a sua preparação para a disputa do Campeonato Gaúcho. Agora fica aí esperando para ver o que é que vai se confirmar. E até para o pessoal que acha que às vezes é barricada, enfim, fake news, né, que agora é o termo do momento, as notícias elas surgem, as negociações elas surgem e elas se confirmam ou não se confirmam. Até ela se confirmar, tem muita coisa acontecendo. Mas pelo que a gente tem de informação, está bem encaminhado a ida do Gabriel para o time do São Luís. E que ele deverá cumprir o contrato dele com o Grêmio Esportivo Brasil até o final da temporada. E aí, claro, há um combinado entre os clubes, né, entre os 4 semifinalistas aí da Copa Rui Carlos Osterman, de que, né, o campeonato termine ainda no mês de novembro. Até para quem está disputando a primeira divisão, agora
né, dos 4 semifinalistas, não tem nenhum disputando a primeira divisão do Campeonato Gaúcho, então não teria necessidade do campeonato terminar agora em novembro, poderia esticar até dezembro, mas tem muitos jogadores que estão nessas equipes e que já estão acertados com equipes da primeira divisão. Há um acordo para que há esse término, para respeitar ali um período, né, de descanso dos jogadores para depois iniciarem, né, a pré-temporada. Vai ter muitos deles ali que já vão chegar, né, com, né, o lastro já pronto, por causa que acabaram disputando esse segundo semestre, tá? Então, só para a gente deixar tudo claro, para a gente dizer que não falou aqui no canal sobre também o Gabriel, mas a informação inicial era de que o Gabriel já estava acertado com, né, o time do São Luís e que faltavam apenas detalhes para ele ir e que a liberação dele agora é por licença paternidade, mas o Brasil diz que ele volta depois da licença paternidade. Vamos aguardar para ver os episódios e os próximos capítulos aí dessa novela envolvendo o goleiro Gabriel. Valeu, galera, um abraço, perdão aí pela voz, né? Muitos jogos, então a voz não tá legal, mas enfim, ao longo da semana a gente vai fazer mais vídeos falando sobre a preparação do Brasil para o jogo contra o Gaúcho e a preparação do Pelotas também para o jogo contra a equipe do Aimoré. Forte abraço e até a próxima.